Boa noite, telespectadores. Está no ar o TV Com Debate, informação inteligente todas as noites na sua TV. Hoje eu recebo aqui, vamos falar, antes de eu apresentar os meus convidados, vamos falar sobre a importância dos novos modais de transporte para a melhoria da qualidade do ar, da qualidade de vida e também do nosso meio ambiente, tão degradado nos últimos 100 anos, 50 anos. Nós vemos um desgaste muito grande da natureza e vai chegar uma hora que essa conta vai chegar e eu tenho minhas dúvidas se a gente vai conseguir pagar essa conta para a natureza. Para discutir as alternativas e se os novos modais de transporte realmente vão ajudar na melhoria da qualidade do ar e da nossa qualidade de vida, eu recebo hoje aqui o presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Escandon. Muito obrigado pelo convite, Guto, e estamos aqui sempre dispostos a contribuir nessa caminhada tão fantástica. A TV Com está a cada dia ganhando mais espaços e mais espectadores inteligentes, né? Muito obrigado e já queria te agradecer por não derrubar o apresentador e não falar o nome do nosso segundo convidado, que é o climatologista Rodolfo Bonafim. Boa noite, Rodolfo. Tudo bem? Boa noite, Guto. Boa noite, telespectadores. Muito obrigado pela participação mais uma vez. E aí eu deixei o Rodolfo por último, porque pela ordem somos um país ainda presidencialista, então o presidente primeiro, depois o vice-presidente, o vassalo da ONG Amigos da Água. E aí eu deixei o Rodolfo por último, porque a sugestão de pauta deste programa foi feita pelo Rodolfo Bonafim, que é um climatologista, que ajuda muita gente, inclusive este apresentador que vos fala assíduo frequentador ali da página do Facebook da ONG Amigos da Água, do grupo criado. Dali a gente pega as informações a respeito do nosso clima. Voltou a fazer muito frio aqui na nossa região. Novamente sofremos com as ressacas, nós vamos falar isso mais adiante no programa. Mas hoje, nesse primeiro bloco, eu queria explorar com vocês essa questão meio ambiente, qualidade de vida, qualidade do ar. Temos aqui na nossa região a implantação do VLT. Não sei se veremos o VLT rodando na sua plenitude ainda esse ano. É capaz que sim, porque teremos eleições de outubro. É capaz que as obras estão muito aceleradas, trabalhando à noite, inclusive, os operários, em ritmo acelerado. Esses novos modais, as ciclovias, que Santos, nos últimos anos, recebeu um investimento muito grande nessa alternativa de transporte, e também especificamente no caso do VLT, eu pergunto aos meus convidados: senhores, esses novos modais vão melhorar a qualidade de vida da nossa população? Vão ajudar no controle de emissão de gases? Porque, teoricamente, carros vão sair das ruas, porque as pessoas, a ideia é essa, pelo menos, eu acredito, colocar as pessoas para usar mais o transporte público, no caso do VLT e também das bicicletas. Nós temos em Santos o aluguel, na verdade, a bicicleta gratuita, em vários pontos, no Bike Santos. Vocês acham que esse é o caminho e vamos ter em quanto tempo uma melhora na nossa qualidade de mobilidade, qualidade do ar, qualidade de vida, senhores? Eu queria passar a palavra ao diretor científico e a gente arremata com algumas coisas, porque o estudo mais profundo eu deixo ao Rodolfo fazer essas considerações. Pela ordem, então, está a palavra dada a Rodolfo Bonafim. Espero que eu faça bom uso dessa palavra, né? Vamos lá, então. Os transportes na Baixada Santista, né, teoricamente, a tendência é realmente você reduzir a quantidade de vezes que você usa o veículo, né, o veículo particular, para usar um ônibus, por exemplo, ou o próprio VLT, né. Agora, a gente frisa bem que é teórico, né, porque ainda o transporte na região ainda precisa ainda, vamos dizer que está deficiente, precisa ainda de uns ajustes. Porque existem ainda muitas cidades que não estão interligadas, né? A gente vê assim, eu tenho percebido assim, existem muitos horários de ônibus, por exemplo, de Santos ligando a cidade com o litoral sul, até Peruíbe. Eu acho até que é um desperdício, porque são ônibus que partem vazios da rodoviária de Santos para Peruíbe. Ônibus de 10 em 10 minutos para Peruíbe eu acho que é um desperdício, né? Quando deveriam remanejar algumas linhas para outros lugares que estão carentes disso daí, né? Cubatão tem uma ou duas linhas para Peruíbe, né, operada pela mesma empresa. Tudo bem, até aí tudo bem.
Acredito que a empresa, que tem um consórcio, né, ela fez um estudo, logicamente, né, de logística para saber o fluxo de passageiros, porque é lógico, é de interesse dela também, né, obviamente. Mas a gente percebe que outras cidades, né, como por exemplo Bertioga, Guarujá, com Santos, aí poderia dizer, mas aí falta uma ligação seca, né? Tudo bem, a ligação seca ela é importante, mas a gente acredita também que o transporte metropolitano, por exemplo, de Bertioga para Santos seria possível e bem mais barateado. Eu fiquei sabendo a semana passada que para você ir de Bertioga de ônibus de poltrona, você gasta R$31. É mais do que para São Paulo, né? Quando se tivesse um transporte metropolitano, né, seria muito melhor. Então, por exemplo, Santista que é para Bertioga, tem muito bertioguense que quer vir para Santos para trabalhar e não consegue. No máximo ele vai até o Guarujá. Ele vai estudar no Guarujá, ele vai trabalhar no Guarujá e não consegue chegar até aqui, né? Você tem que passar pelo Guarujá, né? Quando você poderia, não é tão complicado assim. Você sair, por exemplo, da rodoviária lá de Bertioga, pegando ali a Rio Santos, depois ele pega a interligação com a Cônigo Domênico Rangoni, faz a voltinha ali em Cubatão, no Parque Industrial, e em 10 minutos depois do Parque Industrial está na rodoviária de Santos. A gente acredita que não é tão complicado assim, né? A gente espera que as próximas empreitadas da empresa, né, que ganhou a concorrência, agora com todas as linhas da Baixada, né, Santista, já que ela é detentora, né, de todas as linhas, né, metropolitanas da Baixada, ela também cria outras linhas nesse sentido aí, para que realmente a região metropolitana da Baixada Santista ela decole, saia do papel, porque por enquanto fez 20 anos, mas 20 anos ainda no papel, na burocracia. Temos que colocar em prática isso. Miguel Escandão. Eu tenho dois elementos que eu acho de extrema importância no raciocínio da mobilidade. Um é desperdício e outro é poluição. Quando eu coloquei esses dois itens, o desperdício de tempo vezes produtividade da pessoa. A pessoa se predispõe a produzir durante o dia uma série de resultados. E se formos analisar, a gente não consegue. Pegando o exemplo, qual é o índice de 100% do teu projeto de dia? Ao final do dia, qual é o índice que você tem de produtividade dentro do teu conceito de vida, a 100%? Qual é em porcentagem, qual é você? Você como âncora, eu estou usando você para podermos entender ou podermos debater isso. Em matéria de aproveitamento do tempo? Do teu projeto do dia. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, vou ter que fazer o programa. Quanto você acha que você conseguiu produzir no dia, em média? Vamos supor. 70%. Então, um índice bastante grande. Passou de 50%, é um índice grande. Eu não atinjo isso. Eu confesso a você. Então, é desperdício de produtividade. Então, mas a produtividade, ela só vem desde que você tenha socialmente uma condição. Condição e condução. Né? Então, condição de você ter saúde para usar a condução. Agora, a condução para te levar a lugares, já começa a ter problemática, né, de deslocamento, né? Então, se você pensar em deslocamento, você vai ter o quê? Dificuldade do veículo. O veículo automóvel. Então, você vai ter dificuldade com o trânsito, com semáforos, com sinais que não estão conjugados, que não estão eletronicamente sincronizados. Mesmo porque nossas ruas são pequenas e todas elas assimétricas, não tem simetria quase. Então, você tem, digo na região toda, não estou me referindo a Santos, nem sim a toda a região onde abranja esse sinal da TV Com. Então, o deslocamento de veículo. Agora, põe-se agora um elemento que começa a chegar com um sonho de primeiro mundo, que é o VLT, que nada mais é do que um bonde eletronicamente melhor. Mas é um bonde. Um bonde com ar-condicionado. É um bonde com ar-condicionado, é isso mesmo. Então, quem não conheceu o bonde, talvez não entenda o que eu estou dizendo. Né? Porque antigamente tinha bonde, mas o bonde demorava, mas não tínhamos veículo
para poder obstruir. Então a relação hoje não é diferente do quando existiu o bonde. Tá? Então, então você pensa, na área de deslocamento coletivo, você com esse VLT, ótimo. Então vamos esquecer um pouquinho o VLT, a gente já volta no VLT. Vamos pegar o ônibus. Então o ônibus tem uma dificuldade que também tem automóvel, que é o espaço concorrencial com o veículo. Compartilham o mesmo espaço, né? Então, o mesmo espaço. Não bastasse isso, o consumo de pneu e combustível, né? Fora isso, o desagradável que é você estar num veículo lotado e você ter que ir, sair de casa tomando banho, e quando você vai nos objetivos já não tomou mais banho, já está cheirando. Já chegou lá como se não tivesse tomado banho. Isso. Então você já começou a ver uma poluição. Poluição do ar, poluição do consumo de produtos que a natureza é vítima do ser humano, e consumo também da própria energia que o ser humano precisa para atingir aqueles objetivos de felicidade, enfim, né? Esses são os elementos. Agora vem um novo veículo, novo entre aspas, que é o VLT, para alguns. Então esse veículo vem, estamos aflitos que venha logo, porque é realmente uma revolução. Entenda-se que ao chegar esse veículo, nós temos que estar à altura do veículo. Isto quer dizer, nós temos que estar mais civilizados. Não dormir na linha, né? Como aconteceu recentemente de um cidadão ser atropelado pelo... Não, mas são coisas absurdas, né? São coisas absurdas, né? O gradil não foi pensado, quer dizer, agora que foi pensado. Quer dizer, pensou-se em primeiro mundo, mas estamos no terceiro. Mas ainda tem que passar para o segundo. Vai haver cancela em alguns lugares, como tinha antigamente, o trem passava nessa linha onde vai ser implantado o VLT, basicamente o trem passava, trem de carga, passageiro também. Havia passageiro, havia. Aliás, essa linha do VLT deveria ser, na minha opinião, na minha modesta opinião, ligando São Vicente à ponta da praia, que você ajudaria a pegar o pessoal de Guarujá e fazer esse transporte. Ô Guto, não é modesta opinião. A tua opinião é uma opinião que é multiplicadora. Você é um âncora, você é uma pessoa preparada. Você não é modesta opinião. Você tem conteúdo. E esse conteúdo é colocado à disposição para que o espectador tenha essa relação de reflexão e como ele pode estar inserido nisto. Essa é a grandeza desse programa. Obrigado. E daí a honra de nós estarmos Obrigado, aqui. mestre, como diria um personagem. Você falou uma coisa importante em relação a Bertioga. Eu sou um cara que... a gente vive numa ilha. E algumas experiências que a gente tem, por exemplo, não poderia se fazer uma ligação de lanchas entre Bertioga e Santos pelo canal da Bertioga, por exemplo. Esse caminho, implementar uma linha, tem a linha de trem que vai até Bertioga, aproveitar essa linha para transportar passageiros, quer dizer, você agilizaria o tempo, porque a linha ali ela não vai sofrer nenhuma interrupção por conta de cruzamentos, né? E você, no caso das lanchas também, teria ali o canal da Bertioga para ser usado como uma via de ligação, uma via aquaviária. Eu vou interromper, vou interromper o teu raciocínio, mas para completar, e vou interromper o que o Rodolfo tem também um conteúdo para agregar. Aí volta a história. Não sei se é do teu saber que existiu um trenzinho que levava do Guarujá até Vicente Carvalho, onde hoje as balsas as lanchas fazem Vicente Carvalho e Praça da República. Da interligação, ali havia um trenzinho que fazia toda a linha até o Guarujá. Sim. Não entenda o espectador, não é aquele trenzinho, aquela máquina que está lá em Guarujá, que eu não me lembro o endereço daquela. Os canais ali em cima do canal fizeram uma... Avenida Leomil. Leomil, isso, ali. Não é aquele. Aquele foi o primórdio, foi o primeiro máquina ferroviária. Depois veio que era um já mais moderno, que foi, por incrível que pareça, o espectador, e eu quero pegar a lembrança daqueles mais antigos, como eu, que fazia onde foi parar esse trem? Que fazia a linha Vicente Carvalho-Guarujá. Sabe onde foi? Está em Campos de Jordão. Então, aqueles
que estão nos vendo e foram a Campo de Jordão e andaram um trenzinho, aquele trenzinho não pertence a Campo de Jordão. Isso foi tirado daqui. Foi levado lá para cima. Então era aquele modelo de trem, de trem que fazia a ligação Guarujá-Vicente Carvalho. Isso, era elétrico. Era um trem elétrico. Quer dizer, era um bonde em formato de trem que fazia, inclusive havia o transporte de água. Aliás, a água é o nosso tema, né? O nosso tema não, a nossa linha de vida, né? Sim, você é o especialista em bondes, em transporte ferroviário, né? Então, e aí essa linha foi retirada, foi anulada e esquecida pela população. Então havia o quê? Havia uma deslocamento, velocidade, conforto e uma série de fatores. Foi eliminado. Então, para o saudosista e para aqueles que estão nos ouvindo, nós estamos perdendo, às vezes, elementos muito maiores que a nossa visão pode acompanhar. Outro elemento a raciocinar, a pensar é o seguinte: ao você trazer as balsas como elemento de transporte ou uma outro elemento que poderia, um outro modal, né, que poderia ser usado, existe o circuito dos fortes via hidrovia, que poucas pessoas sabem disso. Um circuito que é feito através de um veleiro que sai lá da casa do trem, lá atrás da alfândega, aquele terminal, e é feito todo um circuito dos fortes via hidrovia. Então é pouco explorado, não digo para a área modal, mas só como elemento de pensar um pouquinho de curiosidade, né, nesse tema. E aí você, falando no circuito dos fortes, fazer um parênteses aqui, é um passeio guiado que vai mostrando todas as fortificações. Com monitores Santos, e com historiadores, passando por todos os fortes e a história dela é contada por hidrovia. Né? É interessante, a maioria das pessoas não conhece isso. Então, é também uma coisa interessantíssima, mais talvez para os turistas do que para nós que desconhecemos. Mas eu queria passar a palavra para o Rodolfo, que eu tenho certeza que ele tem um complemento. Sim, não. Quando se pensa em transporte, a gente está muito focado em rodovia, né? Transporte urbana, pelo ônibus, né? Transporte marítimo, né, no caso fluvial, não, marítimo, seria uma saída. Afinal de contas, nós estamos numa região litorânea, nós estamos na costa, né? Talvez fosse mais viável realmente fazer embarcações, né? Por exemplo, como essas que tem de Vicente Carvalho para Santos, que é o catamarã. Os catamarãs, exatamente. Os catamarãs. Saindo até da Ponta da Praia, indo até São Vicente, ou até pode chegar. Por que não? São Vicente, não só pensando no Guarujá, Bertioga, São Vicente, afinal de contas, Santos e São Vicente compartilham a mesma ilha. Sim. E hoje em dia, para você ir para São Vicente, é como se fosse para uma cidade, parece que está 100 quilômetros daqui, é um absurdo isso. E Cubatão, não podemos esquecer de Cubatão também que é também, só claro, pela parte no estuário. O estuário leva até Cubatão. E com uma tranquilidade, porque a água é perene, ali nunca existe nenhum tipo de acidente de ondas, a água é sempre perene, portanto, são elementos que a gente coloca à reflexão, afinal de contas, estamos querendo sempre estar no primeiro mundo, não é? E aí, quantos carros nós tiraríamos de circulação se esse pequeno projeto fosse implementado? Ou em quanto tempo ganharíamos? Talvez aí realmente fosse a saída para a conscientização da população de usar mais o transporte urbano do coletivo do que o próprio veículo. É começar pela metrópole, pela região metropolitana, porque aí, fazendo uma solução metropolitana, vai obviamente forçar o cidadão de cada uma das cidades da região a usar menos o carro dentro da sua própria cidade. Aí a gente pega também exemplos do exterior, na Europa, nos Estados Unidos, as cidades que têm uma condição e tem vias navegáveis, aliás, é o transporte mais barato do mundo, é o aquaviário, né? É o transporte fluvial, o transporte feito nas águas. É o transporte mais barato. Eu não sei porquê, a gente até sabe, mas poderia se implantar, por exemplo, vamos tentar fazer uma linha até Bertioga, que demore 15 minutos num catamarã, eu acho que é um tempo razoável. Você demora quanto para ir para Bertioga de carro? 40 minutos, 50 minutos? Você pegando o canal da Bertioga ali, é praticamente uma reta, saindo ali da própria Praça da República. Sim, é verdade. Quer ver outra coisa que me veio à reflexão? Como você vê o futuro do VLT?
Qual é o futuro do VLT? Se os nossos engenheiros não pensarem, por exemplo, na minha opinião, de novo na minha modesta opinião, mestre. Nada de modéstia, mestre. Eu acho que o VLT ele começa manco, porque ele é uma ligação leste-oeste, digamos assim, que não vai tão a leste, né? Não chega na ponta da praia, que eu acho que era o primeiro objetivo, deveria ser esse, ligar São Vicente a Guarujá, passando por Santos. Se não houver linhas perpendiculares, ou seja, que façam um entroncamento, e aí a gente poderia usar, por exemplo, os canais, faria-se uma armação moderna, metálica, não haveria muita interferência nos canais. Se fariam estações de transbordo, por exemplo, ali no Canal 3 já existe a estação, você pegaria um outro VLT em direção ao centro. Quantos carros nós não tiraríamos do centro, senhores? Então, essa pergunta... Quantos carros? Então, essa pergunta que eu questionei, na verdade você é inteligente e começa a colocar, de momento, soluções. Não foi comentado isso, né? A gente está pegando. Eu vejo o seguinte, o futuro do VLT, os especialistas, se aqui estivessem, diriam assim, são ramificações. O futuro do VLT serão ramificações. E eu diria para os especialistas, eu ainda acho que não. Eu acho que o futuro do VLT é levar ele para cima. Como assim? Fazer ele suspenso. É fazer ele suspenso. Mas em qual espaço? O Nos grande espaços, problema é o nosso espaço. Se você tem... Você teve nos Estados Unidos, você sabe que o metrô no Brooklyn é por cima, é via aérea. Isso no Brooklyn, lá em Nova York. Mas se for na Alemanha, eles estão em cima de rios. Eles fizeram os arcos e colocaram em cima do rio. Quer dizer, além do veículo hidroviário, ainda tem o bonde suspenso, porque ao invés... Não, entenda o espectador que o que eu estou me referindo, o VLT, que eu estou me referindo, esse que da Alemanha, que esse específico, que tem o terrestre. Aliás, esse é o verdadeiro VLT, né? Exatamente, o veículo leve sobre trilho. Esse daí mas híbrido. Mas esse que eu estou falando, ele está em arcos e ele é suspenso pela parte de cima, ele não anda em trilho, ele desliza sobre trilho. Não é sob trilho, não é embaixo, o trilho é em cima. Então ele é suspenso, ele anda por cima, ele é carregado. Então o arco suspende, leva o trilho superior. E o VLT ele anda, né? Então ele pode trafegar por cima dos canais, ele pode acompanhar canais, ele pode fazer tudo, sem interferir na malha viária. E nem no VLT. Então por isso que eu perguntei, qual é o futuro que você vê do VLT? Então eu penso assim, como leigo, como nós somos perante a capacidade que administra isso, que somos leigos, eu diria o seguinte, que seria o VLT aéreo. Esta é a minha... Tinha minha até um visão. projeto, inclusive, a gente participou de audiências públicas, né? Inclusive até apoiando esse projeto do monorail suspenso, era a figura do Dr. Anuar. Anuar. Dr. Anuar Assad, né? Um que sonho, esse sonho visionário, não morreu. Visionário, né? É um sonho que não morreu. Eu lembrava que ele tinha um programa de entrevistas também, que a abertura era o monorail Na TV passando Com. por toda, na Era TV na Com, TV passando Com. por toda a Baixada. Quer dizer, com narração do Gabrielo Gabrieleschi, né? Isso, do mestre Gabriel. Vai se fazer aí um arremedo, né? É verdade. Qual a utilidade do VLT hoje nesse projeto, nessa primeira fase? Como o Scandon falou, os especialistas, a MTU, vai alegar que isso daí é a fase 1. Agora, se demorou tanto tempo, porque o VLT foi até apelidado de vai levar tempo. Exatamente. Demorou tanto para fazer um trecho tão curtinho. No mínimo 10 anos aí, para ser... No mínimo, né? Desde 2000. O senhor Anuar falava antes disso, né? Mas desde 2000 é que se começou a tentar levar a sério essa história. Exatamente. Sabe que 16 anos para se construir um trechinho tão pequeno. Quantos quilômetros? Os 7, acho que não dá mais que E isso. cada estação vem o governador e inaugura a estação, que não funciona, Estação mas por ele vem estação. e inaugura. Me fez refletir uma frase que nós falamos no Amigos da Água. Depois não diga que nós não avisamos. Essa frase é boa.
Vocês acham que a saída, podemos usar os canais são tombados, nós sabemos dessa história, Não, mas não interferiria. sim, mas qual o problema de se fazer uma modificação? Burocracia. A burocracia nesse país é extremamente extenuante. É complexa e parece-me que há interesses outros. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, estamos chegando quase no nosso intervalo. Não pode cobrir o canal para fazer estacionamento, não pode cobrir o canal para se fazer um transporte de massa, mas pode ter ligação clandestina jogando esgoto no canal. Você quer dizer fazer Mas um isso VLT pode. clandestino? Não. Você está querendo insinuar um VLT clandestino? Aí o T teria outra tradução, seria um veículo leve sob... Pode despejar esgoto no canal, porque é sempre bom lembrar, telespectador, o projeto do Saturnino de Brito, o engenheiro sanitarista, era para que os canais coletassem água da chuva e as águas da rede pluvial, ou seja, água da chuva cai na rede pluvial, direto no canal, para o mar. Esgoto é uma outra coisa. O esgoto foi colocado junto e nós temos aí o problema da balneabilidade que assola a nossa cidade e a região há tanto tempo. O senhor será breve? Se o senhor for breve... O esgoto clandestino, né? Esgoto clandestino. Não é público esse. Não, esgoto clandestino. Esse era o ponto. Esse pode. Aí o Ministério Público, aí o Condefal, o órgão que tombou... Ninguém vê. TV Com Debate volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste? Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? TV Com Debate já está de volta. Hoje a gente discute um pouco das alternativas para os modais de transporte coletivo melhorarem a qualidade de vida das nossas cidades. Não tem como não pensar em progresso se nós não pensarmos de forma metropolitana e conjunta. Agora, uma pergunta que eu fiz ao subsecretário da AGEM de Estado, da AGEM aqui no programa Doação e Reação, um abraço ao Eduardo Filete, Augusto Capô de Casa também. Como fazer 9 prefeitos caminharem para o mesmo lado em questões básicas e que interessam a todos, que é a questão do transporte? É muito difícil pelo que a gente vê, porque a gente não consegue uma integração entre Santos e São Vicente.
é uma utopia a gente pensar, por exemplo, na ligação seca, no túnel, na ponte, o que seja, com o Guarujá. Eu queria saber a opinião de vocês. Como que a gente pode fazer os nossos prefeitos pensarem mais na população em relação ao transporte? Muito bem. Nós, na Amigos da Água, temos uma frase: se não vier pelo amor, vai vir pela dor. Então, a engenharia é fazer com que a dor seja o elemento que faça a união. Então, a sociedade tem que se mobilizar para que isso possa ocorrer. Porque se a liderança há dificuldades, então o que tem que vir é pela dor. Quer dizer, tem que haver uma maneira de pressioná-los a que se faça essa integração entre os líderes que fazem os seus municípios. Cobrando, eu tenho a impressão que tem que ser feito através de uma cobrança pelos próprios munícipes, que somos nós o que estamos sentindo o drama dessa ausência de união, ou dessa falta de união, né? Esta é a minha. Então, a região metropolitana foi criada no governo Covas. Nós acreditamos até que foi pela mão justamente de uma pessoa da região, que o Covas era santista, né? Que foi criada essa região porque ela, na verdade, não teria muita razão de ser. Nem hoje tem razão muito de ser, quanto mais há 20 anos atrás, né? E foi a primeira região metropolitana onde não existe uma capital de estado. Sim. Né? E o problema também do lixo, né? É um problema muito sério que está sendo debatido pela campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano, que também estamos participando. 2 dias atrás tivemos uma reunião com o bispo Dom Tarcísio Escaramuça e com a coordenação da campanha da Fraternidade, porque vai ser elaborado um documento, né, que vai ser levado ao Papa, né, na ONU, para debater essa questão do lixo e também do esgoto, né, do saneamento público na Baixada Santista. Nós sabemos que, por exemplo, o emissário submarino de Santos, ele não trata o esgoto adequadamente. Aliás, o esgoto não é tratado, ele é pré-tratado. Ele dá uma borrifada de um perfume nele, aí uma joga. Pequena... Passa por algumas decantações e... Passa no liquidificador. Uma pequena... É bom que o espectador entenda, Guto, que a campanha da Fraternidade, ela é comandada pela Igreja Católica, mas ela é ecumênica. Então, tem vários segmentos religiosos que fazem isso. Então, o fato da entidade Amigos da Água estar junto com a campanha da Fraternidade, eu queria deixar bem claro que os Amigos da Água, nós somos laicos. Isto é, qualquer religião, qualquer segmento do pensamento espiritual, religioso, nós estamos abertos sempre à disposição de desovar a informação, cuja proposta da informação é fazer com que os seres humanos mudem atitudes com relação a ele no meio, não é? E, logicamente, como o nome diz, Amigos da Água, é a água que permeia a nossa existência. E a partir da água é que o comportamento deve ser pensado, porque a água, a água de beber é finita e nós temos elementos fortíssimos que estamos vendo a cada mês. Nós temos relatórios que estão nos dar elementos, informações de quanto a secura e a ausência de água de boa qualidade no mundo. Hoje somos 4 bilhões de pessoas com deficiência de consumir água de boa qualidade. 4 bilhões de pessoas hoje têm no mínimo 1 mês durante o ano sem água. Por falar em água, o senhor quer falar? As estatísticas, né, falando em estatística, é claro que a questão, por exemplo, da violência contra a mulher, né, é algo realmente deplorável, algo realmente nefasto que tem acometido muitas mulheres da nossa sociedade. E as estatísticas estão aí, não sei exatamente agora, não lembro exatamente, mas a cada minuto são estupradas várias mulheres no Brasil e no mundo, né? Uma coisa assim assustadora. Acho que é 15 minutos. 15 minutos? Mas é polêmico. Acho que é menos.
que menos. seja. Acho que menos. Não tenho essa idade. Talvez você, como Violência contra a jornalista... mulher é muito grande. Mas a gente gostaria de lembrar que existe uma outra violência que está meio oculta aí, que a gente precisa divulgar. Que a cada 15 segundos morre uma criança no mundo por falta de água ou por água estar contaminada. É bom que se diga isso, que é outra forma de violência. Por falar em água, não poderia deixar de falar nesse assunto com vocês, ainda abordando a questão da abertura da Olimpíada do Rio de Janeiro. Se falou na preservação da natureza, seria a Olimpíada ecológica, mas esqueceram de falar da importância da água nessa equação aí. Eles, os responsáveis pela festa de abertura fugiram da escola ou não tiveram aula de biologia adequada? Então, esse tema que você traz nesse momento, eu acho de um sincronismo, de uma oportunidade ímpar, que nenhuma emissora, nas nossas pesquisas que estamos constantemente observando, levanta isto. A água, por ser um drama, aliás, um drama maior da humanidade hoje, é o consumo, ter acesso à água. O elemento primordial na humanidade hoje é o problema de água. Então... Só desculpe, não querendo te interromper. Pode aparecer alguém dizendo sobre o ar, que o ar é tão importante, que a água talvez até mais. Mas é bom lembrar que o ar é constituído de vapor de água. Então, o ar, da forma como a gente respira... A nossa atmosfera é respirável por conta disso. da água, né? Então, voltamos à água de novo. Por favor. Então, entenda-se que a umidade relativa, que tanto o Rodolfo fala na emissora, até de uma emissora CBN, eu me dou essa liberdade, porque o Augusto Capo de Casa, conheço ele no tempo que ele era feto. Então, eu diria que a umidade relativa, que tanto é dita nos boletins de informativo de climatologia, que o Rodolfo muito bem faz e coloca à disposição, esse índice está ligado à umidade que está no ar. Então, se esse tema água é realmente o tema de altíssima importância, entenda, vou dar um dado para o espectador aqui. O ano passado, encerrou-se a década da água. Década da água que a maioria das pessoas nem soube que existiu. Então, a ONU, ela fez a década da água porque o ano da água já não estava dando mais certo. Quer dizer, porque a ONU pega temas estratégicos importantes para a humanidade e coloca à disposição para que se discuta e se faça as ações. Então houve a década da água que começou em 2005 e acaba em 2015. Poucas pessoas souberam disso. Você, como jornalista, deve saber, mas talvez não com tanta profundidade como nós que estamos focados nisso. Então, em 2015 acaba a década da água. Mas se a década da água acaba, qual será a próxima? Se em 10 anos não se soube e não se fez ação e não houve reversão e nem estabilizou-se o fator do drama da água, a década da água acabou e que ficou? Então, esse momento que faz-se as Olimpíadas e aquela abertura que foi se debruçado engenheiros, arquitetos, decoradores, artistas, e etc., etc., a miopia é grandiosa, me perdoe aqui a falsa modéstia, mas nós, como Amigos da Água, vimos uma miopia gigantesca, que a bandeira desse país, esse país tem uma reserva de água gigantesca para o mundo. Porém, o uso da água que estamos fazendo é de extrema ignorância, né? Então, estamos destruindo a própria existência do nosso país. E isso não foi colocado. Ou, diriam os especialistas, como não, Escandão? Abriu-se com aquelas ondas. Meu Deus do céu, é o que estamos referindo à água de beber. Essa oportunidade seria o exemplo para o mundo que esse país acorda para esse fato. Aliás, falando em esporte, a miopia é tão grande que eu cheguei a ler um artigo de Fórmula 1 falando sobre a hidratação do piloto durante a corrida. Que não seria de bom grado o piloto, por exemplo, tomar água
durante a corrida, né? O ideal seria um isotônico. Agora a gente pergunta ao telespectador que é inteligente. O isotônico é feito de quê? De água, né? Tem a água na sua formulação. E aí, senhores, falando ainda da abertura da Olimpíada, como você falou a reserva, para o nosso telespectador entender, o Brasil tem o aquífero Guarani, que é uma reserva de água doce, subterrânea, e que engloba a maior parte do Brasil, mas pega Paraguai e Argentina. Correto? Isto. E um outro paradoxo dessa abertura olímpica, se falou da natureza, se esqueceu da água, e a Baía de Guanabara continua poluída. Não, mas então é mais um legado que queria ser deixado para as populações vindouras, né, para as próximas gerações, que era a limpeza da Baía de Guanabara. Isso não aconteceu. Em que pese bilhões de reais terem sido liberados para os políticos fazerem este projeto. Isto. O espectador que acompanha, que está lá fazendo as suas participações de emoções nas Olimpíadas, ele viu lá umas catamarã fazendo limpeza, ou uns barcos fazendo limpeza. Aí eu digo, quem é que fez aquela sujeira? Foi o ser humano. E quem vai limpar? É o ser humano. Será que ele vai limpar tão quanto ele fez sujeira? Quer dizer, será que vai ser limpo da maneira como foi suja? Foi eficientemente suja. Agora, será que vai ser eficientemente limpa? Então, ao momento, é único na história para se reverter a limpeza. Não, não é possível. Por isso que a gente sempre bate sempre na mesma tecla, né? A questão da conscientização é uma questão cerebral, de mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar a ação. Porque essas ações de limpeza, como por exemplo até a retirada de mendigos das ruas, deveria ser uma coisa, um ato constante. Mas não, é feito só assim, quando está chegando o chefe, aí todo mundo põe lá... Joga para baixo do tapete. Esconde na gavetinha, o que aquilo ali não está bom, o chefe não pode ver. Né? Não pode, tem que ser uma coisa constante. Se isso fosse feito constantemente, com certeza a Baía da Guanabara não estaria poluída dessa forma como está. E aí, fazendo um paralelo para a nossa região, a gente sempre lembra da Zona Noroeste, esquecida por todos os políticos, sim, mas que toda eleição falam que a prioridade vai ser a Zona Noroeste, mas a gente continua tendo aumento do número de favelas, as pessoas continuam morando em condições desumanas em palafitas. Aí começa essa roda, o lixo e o esgoto produzido por essas subhabitações vai direto para o nosso estuário e que a maré acaba levando e trazendo alguma parte desse lixo para as praias e outra vai ficar circulando em volta da ilha de São Vicente. Quer dizer, não é só a questão do Rio de Janeiro. Os nossos governantes regionais, e aí tem que ser também uma questão metropolitana, porque Santos e São Vicente, por exemplo, dividem a mesma ilha, mas Cubatão é afetado, Guarujá é afetado, quando esse esgoto é depositado de forma inescrupulosa e criminosa nas nossas águas. In natura, né? In natura. Mas o espectador que está em outros municípios ou via internet pode dizer, bom, isso é vocês lá. Não, nós estamos numa nave espacial chamada Terra, que todos nós, é uma questão de tempo, que todos nós vamos... Inclusive, só para fazer um rápido parênteses aqui, aqueles dinoflagelados, aqueles animais unicelulares que brilhavam durante a noite, eles não foram só, não apareceram só nas praias de Santos. É um fenômeno que vinha desde Santa Catarina e foi até Ilhabela. Ou seja, se há poluição, a poluição ela vai trafegando via corrente marinha. As correntes marítimas vão levar essa poluição. As correntes marinhas globalizam tudo. O maior exemplo é o tsunami, que até hoje chegam detritos na costa oeste americana, norte-americana. Muito bem lembrado. No desastre de Fukushima, no Japão, também muitos detritos cruzaram o Oceano Pacífico nucleares por conta das correntes e foram parar lá na Califórnia, na bela Califórnia. E vai chegar a nós. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo, vai chegar. Só tempo, não tenham pressa, senhores do feudo. Não tenham pressa, que chegará lá. Em relação ao lixo também, o que for jogado aqui vai chegar em outro lugar, por exemplo, do outro lado do Atlântico. Então, me dirigindo ao feudo, né, aos feudos,
Eu diria o seguinte, que aquele que tem um feudo e se sente protegido, saiba os donos do castelo, do feudo, que também chegará a vossas... A porta dos vossos feudos? A porta não, vai chegar à sua boca, porque o feudo precisa também De água, de vassalos que vão fazer o apoio e que esses vassalos poderão trazer muito componente que vai prejudicar o feudo. Né? Então, ninguém, senhores do poder, senhores do feudo, estamos todos no mesmo barco. Falando em feudo, não vamos nem citar aqui nome de cidades, mas o telespectador inteligente ele vai sacar. Tem várias cidades no Brasil, cidades importantíssimas, capitais brasileiras, em que os governos e a elite não deram as costas para a periferia, deram as costas para as favelas, e hoje são vítimas da revolta da favela contra essa é mais ou menos burguesia. é mais ou menos o que a gente vê hoje em relação à crise de refugiados na Europa. A Europa que tanto estuprou, pilhou, retalhou territórios com a mesma com tribos inimigas tendo que viver sob o mesmo chicote da época do colonizador, agora estão sofrendo, na verdade, a lei do retorno, como diria o espiritismo, como diriam os espíritas, né? A causa e o efeito. Eles estão sendo vítimas do próprio remédio, do próprio veneno, digamos assim. Sim. Inclusive, prejudicaram tanta gente. O problema da Síria, né, que teve aí um massacre muito grande uma semana atrás, né? Eu tenho até um amigo no Facebook que ele colocou a notícia lá e alertou o seguinte: quem colocaria a bandeira da Síria no seu perfil apoiando a Síria? Porque a maioria coloca a bandeira da França, né? Eu coloquei a bandeira, você pode perceber que eu coloquei a bandeira, por um tempo, a bandeira da Síria lá no meu perfil. Porque o que o europeu fez no Oriente Médio, o resultado a gente está colhendo agora, né? Esse retalhamento, esse mapa artificial feito pelas potências coloniais, tanto no Oriente Médio quanto na África, nós estamos, o mundo está ainda sentindo os resultados e a gente trazendo para a nossa realidade é o que acontece com as favelas, né? Colheita, né? Plantaram isso, estão recolhendo agora. Sabe que você me fez lembrar, falando das Olimpíadas, quando eles enaltecem, na abertura, eles enalteceram a comunidade nipônica, né, e a comunidade do Oriente, mas esqueceram do continente europeu, né? Por exemplo, nós até estávamos conversando isso. Sim, sim. Que o italiano veio substituir o escravo. O negro escravo foi substituído pela comunidade italiana. E quantas outras comunidades participaram nesse país para torná-lo grande, um pouquinho mal administrado, mas com uma potencialidade imensa, não pelos habitantes, mas pelos líderes, aqueles que comandam, porque os povos que aqui chegaram com mão de obra qualificada, se instalaram em vários estados, no Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, enfim, quantas comunidades não foram lembradas? O que eu acho uma injustiça daqueles que promoveram a abertura das Olimpíadas. Eles provavelmente não assistiram a aula de história quando se falou da colonização europeia na segunda metade do século XIX no Brasil. Você ouviu falar, Guto, que em algum momento houve alguma discussão lá atrás sobre que cada um poderia sugerir nessa abertura? Foi dado a um pequeno grupo de privilegiados para que eles fizessem assim que eles achassem. Quer dizer, não houve um consenso. Não é possível, Escandão, fazer um consenso nacional para abertura. Mas a linha de raciocínio está aí. Houve uma miopia. Por que valorizar uma etnia sem dar valor aos outros, que tanto fizeram outras comunidades? Aí me dá a seguinte reflexão: será que houve interesses para isso ser colocado? Não sei.
eu deixo para o espectador. Porque todas as aberturas de Olimpíada, o país sede aproveita para mostrar a história dele para o mundo. A grandeza, né? Do seu... A China foi assim. América, quando dos Los Angeles, as Olimpíadas dos Los Angeles também, a própria Espanha, quando colocou, e tantos, a própria Inglaterra coloca. Então, nós não entendemos ainda o potencial que temos e foi perdido. Na minha modesta opinião, como você disse, a homenagem a Portugal pelos descobrimentos ainda é muito pouco. Afinal de contas, o português e seus descendentes, ele faz parte do Brasil. Até hoje, né? Até hoje. Comunidade portuguesa. Não, e tudo, só a língua já fala por si própria, né? E o Portugal, o Brasil, é um país irmão nosso, né? Você entra em Portugal sem precisar de visto, tem livre acesso, né? Então, acho que foi uma miopia também, não só com o italiano, mas também com o português, como o espanhol, por exemplo, como o libanês. Mas né? o português, o espectador pode dizer, senhor Rodolfo, Portugal foi lembrado quando inicia as caravelas, os descobridores. Os descobridores, ali foi enaltecido. Mas ficou só nisso? Poderia ter sido dado um tratamento mais digno. Eu acho que deveria ter sido enaltecido as potencialidades deste país, né, de cada um dessa construção, desse país maravilhoso. Pode ter má administração, mas é um país maravilhoso, que não tem nenhuma catástrofe, que aqui plantando tudo dá, não é? E aí também, senhores, eu acho que nós perdemos a grande oportunidade, assim como nós estamos falando da questão da colonização, essa colonização é que criou o Brasil multiétnico. Nós temos a influência, nós temos uma miscigenação grande no nosso povo, né? Então nós temos o europeu, e aí o europeu, o português, o italiano, o espanhol. E praticamente as nacionalidades quase que... Né? E agora a invasão dos chineses, né? O negro, o japonês, o oriental, quer dizer, todos esses povos juntos contribuíram, e o índio, o dono da terra, contribuíram para a formação multiétnica do nosso país. Interessante, Guto, que não são guetos como nos Estados Unidos, que são guetos. Não é? Eles não se misturam. Lá não se misturam. Né? Entenda-se que o negro lá é negro, ele não é mulato, pouco mulato. Então aqui não, aqui nós somos completamente entrosados entre todas as raças. E o que vem isso? Mostrar que nós estamos numa nave espacial, a miopia dentro do meu entendimento, como diz você, da sua modéstia, e não a minha modéstia, de fazer com que a gente contribua um pouquinho da reflexão. E aí a gente fica imaginando como estariam naquela nuvem lá em cima, Darcy Ribeiro, os irmãos Vilas Boas, né? Que viveram essa questão da miscigenação. E o padre Bartolomeu, quando você falava em off... A miscigenação étnica. Outro ponto que eu achei interessante, quando você falou em off, falando sobre aquela que eu achei maravilhosa, a imagem do Santos Dumont. Foi a única coisa que eu acho que... E eu vi o padre Bartolomeu de Gusmão, que antecede o próprio Santos Dumont, sem desmerecer, não estou aqui comparando, só agregando. Só porque ele nasceu aqui, na nossa região, porque não... Enfim, por que esse ícone não foi levantado? Duas coisas. Mais uma vez, os organizadores fugiram da aula de história, e se ele fosse um padre nascido no Rio de Janeiro, com certeza ele seria lembrado. Eu tenho quase certeza, o Carioca é um pouquinho... eu sei que nós estamos sendo vistos lá também. São bastante. Mas eu acho que o padre Bartolomeu de Gusmão, independentemente da história, ele é o Rodolfo, a frase correta, né? Como é que é a denominação do Santos Dumont? Para nossa modesta opinião, o pai é o Santos Dumont e o Bartolomeu de Gusmão é o avô. Bartolomeu de Gusmão, para o nosso telespectador, padre Bartolomeu de Gusmão, santista, foi o precursor do balonismo, criou a máquina, digamos assim, o balão. Mais leve foi o objeto mais leve que o ar. Ele foi demonstrado na corte portuguesa. Foi até Portugal demonstrar isso lá na corte. Está registrado. Que a história mundial. E o Papa assistiu, o Papa da época assistiu. E deu a bênção ali, quer dizer, tem ainda o testemunho papal.
sacramentado. Literalmente. Quer dizer, há um documento verdadeiro. Tive a oportunidade de estar no Museu do Espaço nos Estados Unidos, em Washington, e lá eu fiquei aproximadamente 2 dias, eu adoro museus. Então eu estive lá rodando 2 dias no Museu do Espaço, que fica perto do Smithsonian, olhando para o Capitólio do lado direito. O Smithsonian, depois vem o Museu do Espaço. Eu fiquei 2 dias rodando e encontrei um segmento homenageando Santos Dumont. Conseguiu? No Santos Dumont tem, mas não do Padre Bartolomeu de Gusmão. E aí a gente fala mais uma pitadinha histórica. Para os norte-americanos foram os irmãos Wright que fizeram o primeiro voo de um aparelho mais pesado que o ar. Apesar de não haver fotos, só testemunhos da família dos irmãos Wright contra um filme que mostra até hoje o 14 bis verdadeiro. 14 bis decolando e fazendo um voo no campo de Bagatelle em Paris. E ainda fazendo em 1904. Ainda fazendo. Ou 1906. Eu me fugi. Agora, Mas de qualquer maneira ele circunda a Torre Eiffel, não é? De qualquer maneira é fato consumado que somos a imagem do mundo. Todo o precursor da navegação nasce na Rua do Comércio, número 46, em Santos. E depois, se não bastasse o Padre Bartolomeu, entra Santos Dumont. Santos também, né? Vem Dumont. Ou no nome. Que acaba inventando. Aqui na nossa cidade co-irmã Guarujá, ele acaba se suicidando ao ver que o seu objeto de invenção estava sendo usado para fins bélicos e matar pessoas. E aí a gente faz no finalzinho do programa, poderíamos dar o nome do aeroporto metropolitano, e aqui a terra do voo da aviação, nosso aeroporto metropolitano ainda patina. Poderíamos dar o nome de Santos Dumont, por que não o nosso aeroporto metropolitano? Porque o Santos Dumont já existe no Rio de Janeiro. Poderia ser Bartolomeu de Gusmão. Então, aqui coloca a tua colocação é fantástica. Queremos colocar em primeira mão a sugestão do aeroporto, futuro aeroporto, não interessa, o futuro a Deus pertence, não interessa quando vai ser esse futuro, mas deveria ser um movimento em cima do nome Padre Bartolomeu de Gusmão. Alexandre de Gusmão. Perdão, perfeito. O jornalista, Bartolomeu. Eu sempre tenho medo de conversar com jornalista. Vamos estar lançado aqui, podemos colocar a prefeita de Guarujá, os políticos, está aí a sugestão, Aeroporto Metropolitano Alexandre de Gusmão. Exatamente em 2016 na TV Com é lançado a pedra fundamental do nome que homenageia a grande revolução do mundo através do espaço, Padre Bartolomeu de Gusmão, Padre Alexandre Bartolomeu de Gusmão. Infelizmente nosso tempo acabou. Miguel Escandon, muito obrigado pela sua contribuição ao nosso programa. Eu não quero dizer obrigado, eu quero dizer muito agradecido de ter a oportunidade de estar aqui e gozar da tua amizade. Até breve, que vocês voltam. Íamos falar de outras coisas também, mas o assunto eu acredito até que esse nome Alexandre de Gusmão pode vingar com facilidade. Porque dentro da base aérea existe um museu dedicado ao padre voador. A gente não tem... Tá posto já. Eu tenho certeza que vai ser Alexandre de Gusmão. Muito obrigado, Rodolfo Bonafim, pela presença. Nós que agradecemos. Telespectadores, o TV Com Debate fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Um abraço.